Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, o programa Conexão Animal. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia, amigos da Sensorial FM, tudo bom? Aqui Miriam Regina, começando mais um Conexão Animal. Então, mais uma semana, né, gente? Estamos aqui, vamos lá, com força e muita coragem para mais uma semana de outubro. Dia 21, né? Já passamos da metade do mês, né? Bom, hoje eu trouxe para vocês mais um programa da série Meu Trabalho é o Bicho. Fazia tempo, né, que eu não trazia alguém para conversar. E nessa semana eu conversei com a veterinária holística Sandra Fernandes, que é proprietária do espaço Casa do Equilíbrio Pet, aqui em São Paulo. Ela, além de veterinária clínica, trabalha com fisioterapia, né, recuperação de animais, né, acupuntura, reiki, e ela criou esse espaço com uma proposta bem diferenciada, né? Mais holística, que tem tudo a ver com o foco de vida dela, né? Vamos ouvir como que foi esse bate-papo que eu tive com ela dia desses aí, tá bom? Vamos rodar o áudio. Ô Sandra, conta pra gente então aqui, o seu trabalho é o bicho? Com toda certeza, meu trabalho e minha vida é o bicho, com muito amor e respeito, porque realmente foi dada uma missão aí de vida e então a gente segue esse plano de qualidade de vida, amor e respeito aos animais. Isso é uma coisa que eu tenho nesse trabalho que eu estou fazendo, né, dessa série de programas, o meu trabalho é o bicho. É uma coisa que eu tenho reparado, né, que as pessoas que decidem trabalhar com animais são pessoas realmente muito amorosas, muito comprometidas com o animal, com o bem-estar animal, são pessoas que trazem esse histórico, né? Então, já tem até uma memória afetiva legal com os animais, né? É muito interessante. E a maioria das pessoas que eu tenho entrevistado, elas falam muito isso sobre a missão, né? Igual a Sandra falou. É muito bacana de se ver isso, né? Que quando a gente fala de animais, as pessoas têm uma visão diferente. As pessoas que trabalham com animais, elas são pessoas, de certa forma, diferenciadas, né? Eu agora que estou tendo a oportunidade de ter mais contato com os veterinários, a gente percebe isso, são pessoas muito especiais. E porque tem a ver, né, muito com a doação, muito com o amor incondicional, porque pensa bem, né, para você trabalhar já é difícil para a gente trabalhar com um ser humano que fala a mesma língua que a gente. Agora, quando você tem um trabalho que envolve um animal e essa interação com o animal, com o cão, o gato, o passarinho, seja ele qual for, você tem que ter, né, uma sensibilidade bem maior, tem que ter um tipo de dedicação diferenciado para se propor. Eu acho que o profissional tem que se propor a se doar e a entender
a linguagem daquele animal, né? Se propor a se colocar muitas vezes no lugar do animal para conseguir ter essa conexão, né? Porque é um outro reino, né? Diferente da gente. E, nossa, eu conversei tanta coisa com a Sandra. Ela contou para mim, por exemplo, ela falou sobre a impressão dela a respeito da, da eutanásia. Ela contou mais detalhes sobre o trabalho dela. Gente, vocês vão amar, tá? Fiquem aqui com a gente, que vai ter muito mais informação nesse programa, né? Nessa entrevista que eu fiz com ela, esse bate-papo gostoso, eu visitei o espaço dela, conheci, é um espaço muito agradável, tá? Ó, não perca, tá? Fica aí com a gente, que eu volto daqui a pouco para a gente continuar a conversar com a Sandra e vocês conhecerem um pouquinho mais sobre essa criatura maravilhosa, tá bom? Até já, gente! Vamos ter uma conversa aberta sobre investimentos? Por que não dá para ter o melhor de um banco e de uma corretora no mesmo lugar? Adianta falar com quem entende só de investimentos, mas não sabe nada de você? O Personalité criou Investimento 360. 360 é ter especialistas analisando por todos os ângulos para buscar os melhores investimentos, inclusive em outras instituições. Tudo para quem quer performance hoje e confiança sempre. Invista com Itaú Personalité. Voltamos para continuar o nosso bate-papo com a doutora Sandra Fernandes, da Casa do Equilíbrio Pet. Então, nas nossas conversas e quando eu visitei teu espaço, você me contou que você é uma veterinária holística, né? Conta para mim como que o que te atraiu nessas terapias holísticas, o que levou você a ser uma veterinária diferente do convencional? Ou você já sempre foi diferente desde que você nasceu? Interessante a pergunta. Olha, analisando os fatos agora adulta, eu acho que eu sempre fui uma criança diferente. Eu sempre fui uma pessoa muito voltada para os animais, assim, né? Desde criancinha não deixava matar a formiguinha. Eu passava muito tempo olhando o formigueiro, sabe? Eu não admitia que matassem uma taturana. No meu prédio tinha muita taturana em determinada época do ano, né? E os meninos do prédio, tudo criança, eles matavam essas taturanas. E, nossa, eu sofria de uma forma que parecia que era comigo. E hoje, com a consciência, eu vejo que eu sentia essa dor. Então, eu não admitia que matassem, né? Então, eu acho que eu sempre fui uma criança diferenciada. E aí, fui crescendo, eu sempre soube que eu ia ser veterinária. E sempre gostei muito da medicina, né? Então eu falava, poxa, se eu puder cuidar dos animais clinicamente, fisicamente, emocionalmente, energeticamente, espiritualmente, vai ser perfeito, porque a gente não é só a carne, né? A gente não é só o físico. Então, assim, sempre pensei dessa forma, né? Logo que eu me formei, eu fui estudar acupuntura. Então, para mim foi maravilhoso, acrescentou muito conhecimento. Então, eu sempre trabalhei dessa forma. Acho que eu nasci já assim, desse pensamento holístico, porque a gente tem que cuidar do físico, mas do energético e do espiritual também. Uma outra coisa legal que eu vi no teu espaço é que você dá todo o suporte, né? Porque você tem creche e hotel, né? Aí no seu espaço, na Casa do Equilíbrio Pet. Só que você não tem só atividades para cães, né? Você também tem atividade para os seres humanos desses cães, né? Conta para mim, como que você viu essa necessidade, né? Como que surgiu essa ideia de ter um espaço que cuidasse também do tutor? Então, a Casa do Equilíbrio Pet nasceu exatamente por causa disso. Eu comecei a perceber muito nitidamente que os meus pacientes, né, os animais, estavam tendo as mesmas patologias que seus tutores. Muitos casos bem patologias tranquilas, muito fáceis de reverter, muito fáceis de serem tratadas, e outras tantas bem graves, né? E aí eu comecei a perceber que não era bem assim, né? Não era assim tão simples, que a ligação era bem mais forte, né? E comecei a estudar, comecei a analisar e tal.
E aí, realmente, eu sinto e falo, né? Eu brinco, às vezes, que alguém fala no meu ouvido, de alguma forma, né? Que às vezes eu até tento não ouvir muito, mas não dá. Tem que ouvir, porque às vezes, né, a gente fala, mas aí eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, é uma correria, é muito trabalho e tudo, mas a gente, cada um nasce com uma missão, né? Então, esse meu chamado foi para isso, que enquanto eu não cuidasse dos meus clientes, né, dos tutores, os meus pacientes não iriam melhorar. E eu falei, puxa, né, mas eu estudei tanto veterinária, tanto para os animais, né, poxa, eu fiz a graduação, pós-graduação, outra pós-graduação, especialização, e para quê, né, se eu tenho que cuidar dos tutores também? Então aí ficou difícil, assim, no começo, de falar, poxa, né, tá bom, vamos lá, né, missão dada é missão cumprida. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que cuidar energeticamente dos tutores, levar consciência de que essa conexão é muito maior, que se a gente quer o nosso animal bem, a gente também tem que estar bem e vice-versa, porque é um conjunto, né? Então, aí eu fui trabalhar exatamente para isso. Cuidar do tutor na parte de equilíbrio mental, físico, com yoga, acupuntura não, reiki, né? Então, essas partes mais energéticas também, né? E a yoga com meditação é maravilhosa para o tutor que trabalhou o dia inteiro, então tem que se dedicar também em casa. Então são muitos fatores que a gente, melhorando a vida do humano, vai consequentemente melhorar a vida do animal, né? Trazendo consciência. Então foi a forma que eu vi de fazer isso. E realmente, gente, o espaço da Sandra é um lugar muito agradável, tanto para os humanos quanto para os pets, né? O hotel e a creche atende somente cães, tá? Mas lá no consultório, a doutora Sandra, ela atende também gatos e até outros animais, né? Mas é um ambiente muito, muito agradável, com uma energia super gostosa. Só que agora, Sandra, enquanto eu estava te ouvindo, também me ocorreu que a maioria das pessoas que trabalham com os animais costumam dizer, prefiro bicho que gente, né? Mas, olha só que legal. Será que esse trabalho com os animais, esse chamado para trabalhar com os animais, não veio justamente para que sejamos instrumento para os humanos desses animais? Que talvez a missão dos animais nas nossas vidas seja justamente para nos tornar mais humanos, nos fazer olhar para os nossos iguais? Porque, vamos combinar, né? A humanidade, ultimamente, nos últimos tempos, tá complicado, tá difícil de entender, a gente procura dar uma credibilidade, mas cada vez mais tá difícil de amar os humanos, né? Então eu penso assim, me ocorreu, né, enquanto estava te ouvindo, talvez a grande missão dos animais na vida da gente que trabalha com bicho, é justamente essa. É fazer com que através de todo esse amor, todo esse desprendimento, de toda essa compaixão que a gente tem pelos animais, a gente possa compreender o humano. Que nem no teu caso, você através de ver os problemas do seu amor pelos animais, te levou a olhar, a ter esse olhar para o humano, que tudo começa com a gente, né? Tudo começa de dentro. Então aí a gente tem esse olhar para nós mesmos como indivíduo e para nós como humano, como espécie mesmo, né? E com o exemplo dos animais a gente aprende muito. A gente tem um resgate muito grande de valores que a gente está deixando. E que quando a gente tem esse contato com os animais, a gente acaba reabsorvendo esses valores que foram deixados para trás, que são valores naturais, que são valores da convivência, do saber viver
Então, olha que interessante o ponto evolucional que o humano chegou, que nós estamos aprendendo a viver, nós estamos aprendendo a ser humanos com os animais. Pessoal, eu vou deixar essa minha última frase para vocês pensarem um pouquinho, tá? E eu volto já já com o próximo bloco para a gente continuar conversando com a Sandra. Até já! Personal Design, confecções em poliéster. Dedicação, respeito e qualidade fazem a Personal Design produzir produtos para melhor lhe atender. Camisetas, batas, alacás, toalhas e muito mais. E tudo feito com exclusividade para você. Faça seu orçamento sem compromisso. Mande um e-mail para contato@personalcamisetas.com.br ou ligue 11 34 16 31 57 34 16 31 57 ou visite nosso site www.personalcamisetas.com.br e confira todas as novidades. Voltamos para o terceiro bloco e eu vou fazer mais uma pergunta para a minha amiga Sandra. Uma outra coisa super bacana, né, é que você recebe aí no hotelzinho também idosos, né, cães idosos e cães com necessidade especial. Eu achei isso muito legal. Isso tem sido uma tendência, né, porque eu vi vários espaços que hoje em dia já estão se adaptando para isso, né? O que você... Faz um comentário sobre isso, por favor. O que você acha que está levando, quer dizer, as pessoas hoje em dia, isso tem a ver com a inclusão a inserção do animal na família, né, como membro da família. Então, quer dizer, antigamente um animalzinho que fosse mais idoso ou que fosse deficiente, ele era condenado a ficar dentro de casa, né? Então, quer dizer, ele não tinha como interagir muito, ou saía no colo do tutor, né? E isso tem a ver com a visão do tutor sobre qualidade de vida, sobre a inserção dele na sociedade, ou é um conjunto? Então, essa parte da creche e hotel para animais idosos especiais, como minha vida sempre foi voltada para eles, como eu faço acupuntura, fisioterapia, neurologia, a minha vida sempre foi voltada para esses animais especiais, de reabilitação. Muitos têm chance de voltar a andar, muitos estão na cadeirinha, já fizeram cirurgia. Então, assim, eu sempre via que esses animais, óbvio que podiam ser felizes, podiam brincar, podiam interagir, né? E podiam sim ir numa creche, por que não? Né? Dentro dos cuidados. O que é muito importante é ter pessoas qualificadas para cuidar, porque muitas vezes esses animais precisam de alguns cuidados especiais, né? Eles podem brincar, podem ser felizes sem dúvida nenhuma, mas eles têm, em alguns casos, uma coluna operada ou tem uma incontinência urinária, incontinência fecal, precisa ajudar a levantar ou a se mexer, fazer algumas atividades neurológicas. Então, quando for procurar um lugar para o seu animal especial, procura um lugar especializado, né? Que tem um veterinário que vai saber orientar, que vai conseguir manipular esse animal durante o dia, né? De forma segura. Então, isso é muito importante. A inclusão veterinária, a inclusão animal, com certeza eu sempre quis, eu sempre lutei para isso, porque eu acho que qualquer pessoa, qualquer animal com qualquer deficiência, qualquer dificuldade, ela não deixa de ter uma vida. Então ela precisa ser tratada como uma vida, como todos. Então tem todos os direitos de ser feliz, né? E de ter a inclusão, de poder viver em grupo, não tem problema nenhum. Então os animais especiais que frequentam a creche são super felizes, assim, sabe? Super felizes. Então a gente trata eles como cães, né? E a gente apenas ajuda na parte que cada um precisa, né? Mas são tratados como os nossos cães queridos, né? Que podem brincar, podem interagir, podem ser felizes, dar e receber muito amor. Pois é, um ponto bastante importante do que você acabou de falar agora
sobre o trabalho na creche é justamente isso. Eu concordo com você que ter pessoas preparadas, né? O que acontece é que muitas vezes a gente deixa o animalzinho, mesmo saudável, normal, em uma creche e nem sempre as pessoas estão preparadas. O que eu tenho reparado é que nas creches mais modernas está tendo essa preocupação do dono do espaço de dar um treinamento para o monitor, né? De dar um treinamento para o monitor, ou então buscar monitores já treinados, né? Inclusive, tem alguns adestradores, alguns grupos de pessoas, de profissionais que já dão esse curso para monitor de creche. Tem até a Paula, né, que fez que participou da Conânima. Ela tem um treinamento que chama Trabalhando para Cachorro, que é um treinamento justamente para quem quer trabalhar em creche, para quem quer trabalhar como cuidador de animal, como monitor de animal. E os serviços, né, que você oferece aí são bem completos, né? Porque além da gente ter atividades para os humanos, hotel, creche, você ainda tem teu consultório aí, né? E eu vi que você trabalha com ozonioterapia, né? Que eu acho muito legal. Fala um pouquinho de ozonioterapia, entre outras coisas, né? Eu sei que você faz acupuntura, reiki, outras cromo, né? Outras terapias, mas eu acho muito interessante a gente contar para o pessoal aqui sobre a ozonioterapia, porque eu vi resultados maravilhosos, né? E eu fiquei encantada. E não é todo mundo que conhece. Sim, trabalho com a ozonioterapia, gosto bastante, né? Eu incluo muito ela na minha rotina da reabilitação, né? O ozônio nada mais é do que uma molécula a mais, né? Então ela é o O3, o oxigênio, ele sai do cilindro e ele entra dentro de uma máquina preparada para isso e se transforma no O3, que é o ozônio. E dessa forma a gente pode usar em dores, em inflamações, de várias maneiras que são muito boas mesmo. Então eu acho que é uma terapia valiosa, é uma terapia muito antiga, foi usada nas guerras mundiais, mas, né, é uma coisa que não dá para entender muito por que não expande mais, né? Eu gosto muito de usar em ferida. Ferida, assim, para mim é sensacional. Sensacional, assim. Eu indico todos os casos de ferida, pós-cirúrgico, que tá com aquela ferida para ulcerar, para abrir, para infeccionar. O ozônio, ele cai perfeitamente bem, né? Ou dermatites e tudo mais. Então, sou muito a favor do uso do ozônio, sempre com consciência, sempre usando da melhor forma, né? Com pessoas qualificadas para isso. E quando usar para fisioterapia, sempre fazer com veterinário fisioterapeuta, acupunturista, porque muitas vezes usam esses pontos, né? Então é importante estar fazendo com uma pessoa bem qualificada. Ok, então vou dar mais uma paradinha e a gente já volta com o bloco 4. Aí nós vamos falar de um assunto bem legal, que eu já abordei no programa anterior, tá? Até daqui a pouco. E agora, nosso comentarista vai explicar a regra do impedimento. Veja bem, se o instalador utiliza um tubo que não é a manco, ele está impedido de continuar a obra. A regra evita vazamentos, infiltrações e que você xingue a mãe do instalador, né? Ela não tem nada a ver com isso. Amanco, a marca da inovação. Mais fácil de instalar, não faz sujeira e a obra acaba rapidinho. Usou Amanco? Tá fácil. Amanco! Amanco! Voltamos para o quarto bloco e agora eu vou conversar com a Sandra sobre eutanásia. Então, no programa passado, eu abordei um pouco sobre a eutanásia, né?
Então, eu queria que você falasse para mim, uma breve visão do que a sua visão como veterinária e terapeuta, e sobre eutanásia, e uma pessoa espiritualizada, né, também. E, e conta pra gente aqui do programa, né, para os nossos ouvintes, ah, me conta casos em que você utilizou as terapias e uma situação que antigamente seria indicado para eutanásia e que você viu que com tratamento adequado e com terapia não foi necessário, tá? Ou uma situação em que você viu o animal ser eutanasiado e, e não precisaria ser eutanasiado se utilizasse as terapias, né, da medicina tradicional chinesa, essas terapias aí que você usa. Pois é, né? Esse assunto eutanásia. Tão complexo, né? E tem pessoas que acham tão simples. Mas para mim é muito difícil você tirar a vida de um animal, né? Infelizmente a morte é inevitável. Eu acho que não é uma coisa ruim a morte, né? Não acho mesmo. Eu acho que a morte é uma evolução, né? Uma passagem. Então eu acho que ela é muito séria, né? Então eu, Sandra, não indico eutanásia, não faço eutanásia, não fiz, não faço, não vou fazer, pretendo não fazer nunca, mas realmente é um assunto que tem que ser muito bem discutido, né? Trazer muita consciência. Eu já vi muitos casos de pessoas que fizeram e se arrependeram amargamente e não tem volta, né? Vai ser essa culpa eterna. Então, eu acho que a gente estuda muito, a gente tem meios de aliviar o desconforto, que é o primordial. O animal realmente não pode sofrer, né? Se tiver com dor, tem como reverter a dor. Se tiver com qualquer outro problema, a gente tem como amenizar esses efeitos colaterais da doença, né? Então, do meu ponto de vista é esse. A morte é inevitável, então a nossa obrigação é cuidar, né? Eu sempre vejo que quando o animal mais precisa, as pessoas vão e matam ele. Então é muito complexo, né? Não consigo me convencer de que ele está sofrendo, então vamos acabar com o sofrimento. Não é assim. Nosso papel é amenizar a dor, dar conforto, dar amor, né? Fazer passe, conversar com ele, explicar que eles também eles são muito apegados a nós, né? Então é também difícil esse desprendimento do cão tutor, gato tutor. Então eles também não querem ir, né? É difícil também para eles. Então eu acredito que a conversa, o acolhimento, de falar, fique em paz, pode ir, descansa, você foi maravilhoso, a gente fez tudo por você, entendeu? Eu acho que isso é muito importante, a conversa, e não partir para eutanásia. No meu ponto de vista, a eutanásia é um corte muito sério da evolução espiritual de um ser vivo, né? Eu sempre dou exemplo por mim, assim, as pessoas falam, mas e se fosse você? Eu falei, bom, se fosse eu, né, a gente não sabe, o futuro a Deus pertence, eu quero aprender, eu quero evoluir, eu não quero vir para a próxima vida e ter que aprender tudo de novo. Então eu já prefiro passar de uma vez, né? Então é um assunto muito polêmico, que existem muitos casos que realmente o animal está desconfortável, a obrigação é a gente tirar esse desconforto, dar qualidade de vida, dar amor, dar tudo que puder, né? E eu já tive alguns casos agora me veio um na cabeça, que o paciente era idoso, é idoso, ele tá vivo, e amanheceu um dia com a patinha inchada, membro anterior esquerdo inchada. Mas é idoso, cardiopata, né? Já toma as medicações de coração, aí acharam que era alguma alteração, que tava alguma alteração vascular, que tava inchando a pata e tudo mais. A veterinária sugeria a eutanásia.
E a tutora falou, como assim? Vou matar o meu cachorro, né? E a tutora tava bem a fim de fazer tudo o que desse para fazer. E a veterinária em si achou muito desumano da parte dela não sacrificar o cachorro. E ela ficou naquele dilema do tipo, eu tô sendo sacana com o meu cachorro de não matá-lo, né? Eu quero cuidar, eu quero dar conforto, ele tá comendo, ele interage, ele sabe o que tá acontecendo, né? E um belo dia ela me ligou e a gente se conheceu. Comecei a fazer o tratamento nele de acupuntura, né, de reiki, tudo. O cachorro tá super bem, desinchou a pata, a vidinha dele tá normal. Ele fica até de creche às vezes, quando a tutora tem que trabalhar o dia todo. Então, assim, eu acho que tem que tomar muito cuidado com essa conduta de você virar para um tutor que tá querendo fazer tudo pelo animal, que tá no dever dele, né, de fazer tudo mesmo pelo animal. E um profissional, não a conheço, não estou nem julgando, né? Tipo, não queira dar esse conforto, né? Já queira partir para uma eutanásia. Então é bem complicado, né? Então eu só gostaria que trouxesse consciência da gravidade das coisas, né? Mas enfim, foi um dos casos que eu acabei de lembrar. Até tiveram outros também, conforme for passando eu vou lembrando. E em breve a gente está se organizando para fazer um evento de conscientização sobre a eutanásia, né? Trazer consciência para tutores e veterinários do que é a eutanásia, né? Do quanto está atrapalhando, entre aspas, a evolução ali. Entre aspas não, né? Tá atrapalhando mesmo. Então entra a religião, entra conhecimento, entra a cultura familiar. Então, assim, tem pessoas que vão falar, não, imagina, eu fico em paz quando eu sacrifico um animal. Então tá bom, tá tudo bem. Se você tá em paz, tá tudo certo, né? Mas eu conheço muitas pessoas que fazem a eutanásia e ficam muito mal, né? Muito mal mesmo. E depois não tem volta. Então eu acho que cada um tem que ouvir sua voz interior, saber o que tá fazendo com responsabilidade, com respeito ao animal, com respeito ao tutor, com respeito ao veterinário, porque tem muitas histórias para contar de arrependimento, do veterinário não querer fazer ou do tutor não querer fazer. Então é isso. É isso aí. Eu concordo plenamente. Então, gente, vou fazer a última paradinha, o nosso último intervalo, e voltamos daqui a pouco com o bloco 5 para as colocações finais e encerramento do programa. Fica aí. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Voltamos para o último bloco com a doutora Sandra, só para encerrar por hoje esse assunto da eutanásia, né? Como eu falei a semana passada, é realmente delicada a situação emocional, tanto para os tutores como para os veterinários, que são afetados, alguns menos, outros mais. E nós vemos que essa abordagem sobre eutanásia, esse assunto, eutanásia, tem crescido, né, ultimamente no meio pet. Para mim, parece que tanto tutores quanto veterinários estão começando a sentir a necessidade de repensar esse assunto. Né? Antigamente, as pessoas tinham uma posição muito sou a favor, sou contra, ou então quero. Muito antigamente, a pessoa via o seu cão definhar e sofria junto. Sempre teve aqueles que abandonam, né? E a posição era essa, né? Depois, quando começou a se falar sobre eutanásia, sobre reduzir, abreviar o sofrimento do cão, muitos tutores, por amor, abreviaram,
Só que como que você faz se você decide, que nem esse caso que ela contou da patinha? E se ela tivesse, essa moça tivesse eutanasiado o seu cãozinho e depois ela descobrisse que tinha um tratamento para aquilo e ele poderia estar vivo? Pode ser que num caso, vamos supor, se eu estou falando com você que precisou eutanasiar seu cão, aí não quero que você fique pensando, puxa vida, né? O que que vai acontecer, né? O que que eu fiz? Não, não é isso. Muitas vezes a gente precisa tomar essa decisão e realmente não tinha outra coisa a ser feita, né? Foi o correto. Já tentamos de tudo, já vimos tudo, então quer dizer, o quanto for prolongar o sofrimento dele, é mais sofrimento se eu for prolongar a vida. Agora, se é um cão que a gente tem como a doutora Sandra falou, você tem recursos para diminuir o sofrimento dele e ele viver bem e cumprir aquele período que ele tem que cumprir, por que não? Porque tem tudo um envolvimento muito maior, tem um envolvimento energético, tem um envolvimento espiritual, tem o seu envolvimento, então quer dizer, o envolvimento do humano. Então, de repente, você passa por uma questão de uma doença do animal, mas você está sendo curado e não tem consciência. Eu vi outro dia um outro veterinário que eu conheço há bastante tempo também, o doutor Marcos Fernandes, e ele estava contando um caso parecido de uma tutora que ela cuida hoje de um cão muito velhinho. O cão dela é muito velhinho mesmo. E ele sempre tem uns probleminhas, tal, é paciente do doutor Marcos. Mas o cão tá ali firme. E ela comentou, a tutora falou assim, é curioso, né? Como que eu não tive a oportunidade de cuidar dos meus pais, né? Na época que eles estavam assim idosos, e hoje eu cuido dele, e eu cuidando dele, do cão idoso, é a mesma coisa que eu cuidar de uma pessoa idosa. Então, para ela está sendo uma cura emocional enorme, porque e ela faz com todo o amor, com toda a dedicação, porque ela não teve a oportunidade na época em que os pais dela passaram por essa situação, ela não podia, por N motivos, né? Por algum impedimento realmente, né? E ela não pôde estar com eles nesse momento. E agora ela está podendo desfrutar disso, quer dizer, ela está devolvendo esse para o universo, entendeu? Ela está se acertando com o próprio destino. E isso é uma cura emocional que a gente não tem noção. E muitas vezes é inconsciente, tá? E muitas vezes você não tem consciência daquele sentimento. Às vezes é uma coisa que está tão oculta e de repente uma situação está te curando. Então é muito interessante a gente ter essa mente aberta para isso, né? E esse assunto da eutanásia é uma coisa que eu tenho visto, assim, tá tendo vários eventos, né? Então, tá vindo, tá despertando, quer dizer, eu acho que nós estamos fazendo uma cura até dos nossos antepassados, né? Isso a constelação explica. Quando a gente abordar novamente a constelação aqui em mais profundidade, eu volto a essa temática com vocês, tá bom? Bem, doutora Sandra, olha, super obrigada pela sua participação no nosso programa. Então, em breve, na Casa do Equilíbrio Pet, a gente vai ter uma semana de palestras de conscientização sobre a eutanásia e outros assuntos, e a gente divulga para todos. Obrigada, um bom dia. Bem, pessoal, então, uma excelente semana para todos, muito axé, muita paz, alegria e vitórias na nossa vida.
Voltamos a nos encontrar na segunda que vem. Até lá, pessoal. Casa do Papai, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.